Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou conversar com vocês sobre formatação de citações segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Preparei esse conteúdo introdutório inicialmente em duas partes. Essa é a parte 1. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Osborne, eu sou professora da Universidade Salgado de Oliveira. Essa norma ela é a 10.520, 2.2002. Ela foi publicada em 2002, né? Ela ainda está em vigor, mas aqui diz que ela vai ser revista, olha, norma em revisão. Aqui diz que está em vigor e o preço é R$ 23. O site é fácil, bota a BNT no Google e você chega aqui no catálogo e você vai então, faz o seu cadastro e tal e vai pesquisar as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A norma explica que citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. O que vem ser essa outra fonte? A primeira fonte é você mesmo, né? Suas ideias, né? Sua vivência. A outra fonte é o autor que você vai ler, os autores que você vai ler. São as outras fontes. A citação direta é quando você faz uma transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Por exemplo, vamos supor que um autor, vou inventar um autor, chama Alves, e ele fez uma publicação em 2020. E ele falou que a educação é um processo criativo e é muito importante para a nação uma boa educação. Se você quiser falar exatamente essa frase do jeito que ela foi escrita pelo autor, exatamente igual, você vai estar fazendo uma transcrição textual, uma citação literal, igualzinha que está no texto. E você tem então que indicar que você extraiu a citação direta do texto. A citação indireta é quando você faz um resumo, é um texto baseado na obra do autor consultado, segundo a BNT. Você pode fazer um resumo do todo, né, do texto todo, ou de partes do texto. Mas quando você resume, sintetiza, né, você não copia exatamente como está escrito, mas você sintetiza, é uma citação indireta. Mas cuidado, você não pode ficar mudando o que o autor disse, a essência do que o autor disse, porque você não pode deturpar o que o autor disse, né? Você tem que ser fiel às ideias do autor, mas sintetizar. E ter a citação de citação. É uma citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Por exemplo, você está lendo um texto desse ano, que foi publicado esse ano, vamos inventar que o nome do autor é Alves 2020, né? Só que o Alves está falando umas ideias muito interessantes de Gomes, que foi uma publicação em 2018. Dá para você ver nas referências do texto de Alves que tem o tal do Gomes 2018. Mas você não conseguiu achar esse texto, não teve acesso a esse texto do Gomes. Então, você quer fazer essa citação de citação. Então, você vai ter que colocar Gomes 2018, Apud, Alves 2020. O Apud é citado por. Então, você tem que dar crédito para os dois. Mas nas suas referências, isso na sua citação, e nas suas referências, você vai botar só o texto que você teve acesso, que é o Alves. Está bem indicado no texto que é uma citação de citação. Então, dá para entender que você teve acesso só ao Alves, mas o Alves estava fazendo uma citação em Gomes, então você fez uma citação de citação. Vamos ver aqui na página 2
dessa norma, ela dá algumas regras, né? Simples, regras simples. Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável, o título incluído na sentença, devem ser em letras maiúsculas e minúsculas. E quando aqui, ó, letras maiúsculas e minúsculas. E quando estiver entre parênteses, devem ser em letras maiúsculas. Aí aqui tem o exemplo, ó. Esse aqui tá na sentença. A ironia seria assim uma forma implícita de blá 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 blá, conforme a classificação proposta por Altier Reiris, 1982. Poderia ser também assim. Altier Reiris explica que a ironia seria assim uma forma implícita, blá blá blá. Poderia ser no início, como poderia ser no fim, ou poderia ser no meio da frase, mas de qualquer forma, é uma forma assim como se escreve uma redação, como se estivesse escrevendo um nome próprio. Vamos supor que não fosse uma citação, você vai escrever que Maria foi ao supermercado, né, ontem. Então, Maria está com letra maiúscula na primeira letra e o resto minúsculo. Então, quando você faz assim, uma sentença, normal o sobrenome, letra maiúscula e minúscula. Mas tem que botar entre parênteses o ano da publicação. Mas quando você tem outra forma também de você fazer uma citação, você colocar no final da citação um parênteses, onde você coloca o autor, o ano, e quando for uma citação direta, você coloca a página. Aí quando você abre esse parênteses no final da citação, você tem que colocar tudo em letra maiúscula, tá vendo? Esse Derrida aqui. Aqui também diz nessa página 2 que o número da página deve ser indicado nas citações diretas. E que no caso das citações indiretas é opcional colocar o número da página. Eu recomendo, já que é opcional, nas citações indiretas, não colocar o número da página, colocar só na citação direta. Então vamos ver exemplo de erro na citação indireta, quando ela está no final do parágrafo ou no final da frase. Qual será o erro aqui? Ela está em maiúscula e minúscula, mas o que estava dizendo ali em cima? Vou voltar ao slide. Estava dizendo que quando estiver entre parênteses, devem ser em letras maiúsculas. É esse exemplo aqui do Derrida. Então, o erro aqui é que devia estar tudo em letra maiúscula. Aqui está tudo em letra maiúscula, mas é um erro, olha a carinha lá. É um erro aqui. Qual será o erro? É esse Ezinho aqui. Você separa autores, né, dentro do parênteses. Se fosse no texto, não. O E estaria ok, mas não seria tudo em letra maiúscula. Dentro do parênteses, esse Ezinho aqui vira um ponto e vírgula. Aqui, ó. Página 3 e 4 da norma. As citações indiretas de diversos documentos de vários autores mencionados simultaneamente devem ser separados por ponto e vírgula em ordem alfabética. Aqui está dando um exemplo, está se dando um exemplo de quando vários autores falam a mesma coisa e você resume aquelas ideias, condensa e coloca os vários autores em publicações diferentes. Mas também, quando é mais de um autor de uma mesma publicação, também se separam os autores com ponto e vírgula. Dentro do parênteses. No texto, não. No texto é normal. Vamos, então, fixar com 2 exemplos que estão corretos. Citações indiretas certas dentro do parênteses, aqui no finalzinho, no final, e fora do parênteses, no texto. Então,
Embora existam os relatos, blá, 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 esporte na natureza, blá, 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 tenha sido realizada desde blá, 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 finalizou a ideia, botou Dias, ponto e vírgula, Toledo, vírgula, 2008, é uma citação indireta. E separou o sobrenome dos autores com ponto e vírgula. Agora, aqui é no texto, em vez de fazer essa opção de colocar no final, eu coloquei no início. Então, Dias e Toledo, o ano da publicação, entre parênteses, 2008, explicam que, embora existam relatos, blá, 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 esportes na natureza, blá, blá, tenham sido realizados desde blá, blá, blá. Então, olha a carinha aqui, que beleza, né? Mas, gente, se você conferiu lá na norma, viu que é isso mesmo, entendeu? Então, coloca na sua lista de checagem, para não errar mais quando é no final e quando é no começo, tá? Eu agradeço aos alunos que me dão a inspiração para fazer esses vídeos e as aulas, as orientações e as imagens que eu utilizei, que são essas carinhas aí, elas foram tiradas do Pixabay, que disponibiliza imagens que você pode usar, que não tem problemas de direitos autorais, e é só, em certos casos, dar o crédito, né? Nesse caso tinha uma pessoa para dar o crédito, que era esse Gerd Altman, e nesse caso dessa outra imagem não tinha, tá? Obrigada, vocês gostaram? Assistam a parte 2. Grande abraço, tchau!